Fala galerinha do Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade à correção do Plano de Ensino Tutorado do Estado de Minas Gerais, o PET 3, semana 3, para os alunos do segundo ano do ensino médio. Eu sou o professor Ronald e vem comigo em mais essa aula sobre bactérias. Na questão 1 temos que um bioquímico realizou a análise de uma amostra de secreção colhida em uma lesão de garganta de uma criança onde havia uma placa branco-amarelada. O exame revelou a presença de uma bactéria que provoca a difteria. O bioquímico sabe que essa doença poderia ter sido evitada se a criança fosse vacinada, já que existe vacina para algumas bactérias, tá? E vacina que é tomada muito cedo na infância, essa tríplice bacteriana, que protege contra tétano e outras doenças bacterianas além da difteria. E a pentavalente também. Tá? Essas vacinas são tomadas, como eu disse, muito cedo na infância. Então, nossa resposta vai ser a vacinação, que é uma forma de prevenção, né? Então, aqui a gente tem uma forma de prevenção, que é a vacina. Tá? Então, se você quer evitar alguma coisa, previna-se, né? Por isso que letra B não é, né? Soro já é algo que você toma depois que está doente, tá? Se escovar o dente, aprender-se a escovar os dentes precocemente. Tá? Pode ser que essa criança com 2, 3 meses ainda nem tenha dentes, então assim, é meio complicado de falar. Tá? Ela já pode pegar isso mais cedo na vida. E não existe inseto vetor relacionado a essa bactéria. Então, a resposta nossa fica sendo letra A. Na 2 temos o seguinte: bactérias presentes nas placas dentárias podem, como parte de seu metabolismo, produzir substâncias capazes de desmineralizar a região do esmalte em que se encontram, facilitando a penetração bacteriana e a formação da cárie, aquele buraco no dente que dói pra caramba. Tá? Um osso de galinha poderá ficar flexível, assim como a casca de ovo poderá desaparecer se os colocarmos em vinagre por determinado tempo. Com base nos fatos anteriores e seus conhecimentos, é possível afirmar exceto, hein? É possível afirmar exceto. Então, gente, vamos às alternativas. As bactérias podem causar patologias, doenças para as quais podemos adotar medidas de profilaxia. Medidas profiláticas querem dizer medidas de prevenção. Sim, né? Como a vacinação, como a gente citou na questão anterior. E como a gente está procurando a errada aqui, então vamos prosseguir. As bactérias utilizam os sais minerais, o cálcio desmineralizado ali, retirado dos dentes para a síntese de sua parede. A parede bacteriana, né, provavelmente aqui ele está falando da parede celular, é feita de proteinoglicanos e não tem na sua constituição esses sais do dente, da hidroxiapatita do dente, nem do esmalte do dente. C. O vinagre utilizado para a flexibilização do osso e a remoção da casca do ovo pode ser produzido pelo metabolismo de determinadas bactérias. Isso aqui também é verdade. As bactérias podem fazer fermentação acética, gerando o ácido acético que gera o vinagre. Tá? E aí esse ácido pode corroer esse esmalte do dente. Carboidratos podem ser utilizados pelas bactérias para as placas dentárias, para a produção de substâncias desmineralizadoras. Verdade, o metabolismo da glicose, ela pode gerar subprodutos ácidos, liberação de hidrogênios, né, H+, na fermentação aí, que vão ajudar a desmineralizar o osso. Então, a alternativa incorreta seria a resposta letra B, porque as bactérias não usam os sais minerais do dente para a promoção da sua parede, como a gente havia dito. A próxima questão é uma questão aberta, tá? Sobre bactérias, uma questão muito interessante. Um grande número de doenças do homem é provocado por infecções bacterianas. Para combater essas infecções, é comum o uso de antibióticos. O exame de antibiograma é usado para escolher o antibiótico correto para cada infecção. Esse exame pode ser resumido da seguinte maneira: uma amostra do material infectado do paciente é semeada em uma placa como essa ao lado aqui, contendo nutrientes necessários para o crescimento das bactérias. Pequenos discos contendo cada um deles
um tipo diferente de antibiótico é então colocado na placa. Decorrido o tempo necessário para que as bactérias se multipliquem, a placa é analisada. Na figura que mostra uma dessas placas, os discos com letras representam os diferentes antibióticos e a zona escura a área de crescimento das bactérias. Analisando essa placa, que antibiótico você receitaria para o paciente? Justifique sua resposta. Bem, então vamos lá. Eu tenho uma placa de vidro aqui com nutrientes, coloquei as bactérias para se reproduzir e essa parte colorida toda é a região onde as bactérias conseguiram se reproduzir. Nessas regiões do antibiótico A e do antibiótico D, esse halo, essa área esbranquiçada, indica o não crescimento das bactérias, indicando que o antibiótico, que é um remédio que mata bactérias, está funcionando. Tá? Então, assim, nessa resposta nossa aqui, a gente vai colocar o seguinte: eu escolheria, se fosse eu, por exemplo, eu escolheria o antibiótico A, até porque o antibiótico A tem um disco maior, né, impedindo o crescimento bacteriano numa área maior, indicando ser mais eficiente até do que o D, que também funcionou. Então, eu coloquei na nossa resposta o seguinte, ó. Como os antibióticos A e D conseguiram conter o crescimento bacteriano, processo evidenciado pelos discos mais claros ao seu redor, que indicam a ausência de crescimento bacteriano, receitaria um deles para o paciente. Tá? Então, no caso aí, eu escolheria principalmente o A. Tá? Seguindo adiante, questão da Unicamp de São Paulo. Estima-se que um quadro da população europeia dos meados do século XIX tenham morrido de tuberculose. A progressiva melhoria da qualidade de vida, a descoberta de drogas eficazes contra a tuberculose e o desenvolvimento da vacina BCG fizeram com que a incidência da doença diminuísse na maioria dos países. Entretanto, estatísticas recentes têm mostrado o aumento assustador do número de casos de tuberculose no mundo, devido à diminuição da eficiência das drogas usadas e à piora das condições sanitárias de muitos países. Qual é o principal agente causador da tuberculose humana? É uma bactéria, né? A bactéria chamada de bacilo de Koch, ou também conhecida pelo seu nome científico, tá? Mycobacterium tuberculosis. E é essa a resposta que nós vamos dar aqui. Tá? A bactéria denominada Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch, BK. Tá? Como essa doença é comumente transmitida? Como a tuberculose afeta os pulmões, tá? Ela infecta aqui a região pulmonar, na respiração e nos espirros e tosses da pessoa que tem bacilo de Koch, pode se espalhar gotículas contendo bactérias que, ao serem inaladas por uma pessoa saudável, pode vir a apresentar a doença depois. Então, a gente vai colocar, né, essa transmissão aí, pessoa a pessoa aérea, tá? Parecido muito com o que a gente tem visto aqui na transmissão do coronavírus, tá? Do coronavírus. Só que coronavírus é um vírus, né? Não é bactéria, são seres diferentes. Letra C. Explique por que a eficiência das drogas usadas contra a tuberculose está diminuindo. A gente tem que entender o seguinte: os antibióticos são diversas classes de substâncias químicas capazes de afetar o crescimento bacteriano e até matar bactérias sem afetar o nosso funcionamento. E aí a gente usa como medicamento contra bactérias. Mas, à medida em que usamos corriqueiramente, né, várias vezes o mesmo antibiótico e toda a população humana vai usando ele, o que o antibiótico faz? Mata primeiro aquelas bactérias que são mais sensíveis a ele. E, às vezes, não consegue matar alguns grupinhos de bactérias chamadas de bactérias resistentes. Elas apresentam mudanças no seu DNA que conseguem ou degradar o antibiótico ou bloquear sua entrada na célula. E aí a bactéria resistente vai sobreviver na população e vai começar a se reproduzir de novo. Quando eu tentar usar o antibiótico novamente no futuro, só vamos ter bactérias resistentes, pois só elas sobraram e se reproduziram. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que os antibióticos, com o tempo, vão perdendo a sua eficácia.
Essa explicação tem a ver com a teoria da evolução por seleção natural, onde o antibiótico está fazendo o papel de seletor no ambiente, tá? De seleção natural no ambiente. A resposta que eu coloquei aqui foi: à medida que um antibiótico vai sendo usado pela população, ele promove a morte das bactérias sensíveis a ele, mas pode não conseguir matar algumas mais resistentes que irão se reproduzir, gerando cada vez mais bactérias resistentes, o que acaba por diminuir a eficiência do medicamento. E na questão 5, a gente tem interpretação de gráfico, que costuma ser muito difícil para os meninos, mas que aqui é um gráfico interessante e simples, se você prestar atenção no que ele está mostrando. O gráfico mostra o seguinte: mostra o número de indivíduos de bactérias em uma cultura experimental, ou seja, num laboratório fizeram uma cultura de bactérias, né, onde elas estão se reproduzindo, tá? E depois foram submetidas a um antibiótico no momento X. Então, nesse momento do tempo X aqui, ó, a gente aplicou um antibiótico. Você já sabe que antibiótico é remédio que mata bactéria. Tá? Analise-o e responda às questões propostas. O que aconteceu em B? Em B, aconteceu a ação do antibiótico, né? O antibiótico matou aquelas bactérias sensíveis, diminuindo a população bacteriana. Mas veja que a população não chegou a se extinguir, não chegou a zero. Então, a gente tem que perceber aí que sobraram algumas bactérias, né, no momento C aqui. Na letra A, a gente coloca isso. O antibiótico matou algumas bactérias, gerando decréscimo, diminuição no número de indivíduos da população. Aí a letra B já vem perguntando: explique o padrão observado em C e D e E. Então, o que eu vejo em C, D e E? Eu vejo uma retomada do crescimento com estabilização do crescimento a partir do momento E. Tá? Mas note, as bactérias que estão crescendo, elas só conseguiram crescer e se estabilizar num nível ainda inferior ao que elas estavam antes. Tá? Isso provavelmente prova para nós que, especialmente no momento E, tá, a gente está vendo aí que o antibiótico está atuando ainda, tá, impedindo, dificultando a reprodução bacteriana. Por isso, o ponto de estabilidade do crescimento das bactérias ficou menor. Tá? Então, na letra B, nós vamos responder. Nesses momentos, vemos a retomada do crescimento, tá? Ocasionada pela reprodução de bactérias resistentes ao antibiótico que sobreviveram ao momento B, né? E no momento final, conseguimos perceber a estabilização do crescimento abaixo do número normal antes do antibiótico, mostrando que, apesar de não matar tais bactérias, ele dificulta a sua reprodução. E na letra C, fala que um aluno afirmou que as bactérias presentes em E seriam diferentes da maioria das bactérias presentes na fase A. Você concorda ou discorda dele? Justifique sua resposta. No meu caso, eu concordo, porque a gente sabe que essas bactérias que sobreviveram, elas sobreviveram pois apresentam mudanças no seu DNA que geram a resistência bacteriana. E a gente sabe que parte da população A não tinha essa resistência e por isso morreu. Tá? Então a resposta está aí, sim, eu concordo. Tá? Indo para a última questão de hoje. Qual a principal diferença entre bactérias e arqueias? Lembra que antigamente a gente juntava, dentro do reino Monera, as bactérias e as famosas arqueobactérias? Né? Nós acabamos descobrindo que elas apresentam algumas diferenças que ligam, né, as arqueias ao grupo dos eucariotos, mais do que ao reino Monera. As arqueobactérias, então, são, na verdade, seres vivos com várias características que ligam eles mais a nós, eucariotos, né? Que são todo mundo que não é bactéria. Fungos, protozoários, algas, plantas. Tá? Qual é a principal diferença, então, entre esses dois grupos? As eubactérias e as arqueia, tá? Que vem aí do antigo, né? As principais diferenças que a gente pode mostrar são a parede celular, que não é de proteinoglicanos nas arqueobactérias. Tá? Além disso, apesar dessa ser a principal diferença, a gente tem diferenças no RNA, que é a estrutura que leva a receita para a produção de proteínas, tá? Que se assemelha mais a de eucariotos, principalmente do RNA ribossômico, que forma os ribossomos. A gente sabe que os ribossomos das arqueias são mais parecidos com o de eucariotos do que com o de procariotos. Além disso, a gente tem os lipídios da membrana, que são um pouco diferentes,
E no metabolismo, as arqueias costumam fazer quimiossíntese, que é a produção do próprio alimento sem necessidade de luz, pois a energia que elas vão precisar para produzir o próprio alimento, elas retiram de outras reações químicas. No grupo das eubactérias que permaneceram no reino Monera, tá, a gente tem uma diversidade metabólica com fotossíntese bacteriana, com bactérias heterotróficas, anaeróbias restritas, muito mais diverso do que no grupo das arqueias. Assim, eu espero ter contribuído para você aprender um pouco mais sobre doenças bacterianas. E não esqueça de dar uma olhada no canal Na Trilha da Biologia, pois nós temos uma aula sobre doenças bacterianas lá, de autoria minha, tá? Então, se quiserem assistir, é só clicar no link que eu estou deixando aí acima aí. E bons estudos para vocês, meus caros. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Não esquece de deixar o seu joinha e até a próxima.